Se eu vendo meu apartamento, por exemplo, para Cleide, quando a Cleide compra meu apartamento, ela paga um imposto, que é o ITBI. E o município, gente, os municípios cobram normalmente um valor maior do que o valor que é o correto. Então, veja só, essa é uma tese, inclusive, simples de começar. Então, se você conhece, sabe que existe essa tese, fala assim: eu conheço alguém que comprou um imóvel, às vezes até seu pai, até você mesmo, seu vizinho. Conheço alguém que comprou um imóvel. Peraí, será que ele não pagou mais imposto do que devia? É uma tese para você entrar com ação e pedir de volta, tá? E é rápido, porque esse já está julgado pelo STJ, tá? O Diego aqui, inclusive, está perguntando do tush-tush. Demora a parte da repetição, mas a cobrança indevida não, certo? Certo. Tá? O que significa isso? Significa que nas contas de energia elétrica está sendo cobrado indevidamente. Então, você vai entrar pedindo para parar de pagar indevidamente, com uma liminar, e para pedir a devolução do passado. Como a gente tem uma lei específica sobre isso, os juízes têm dado liminar, sim. Inclusive o Laércio, que eu vi aqui entrando, que é nosso aluno do Você Tributarista, né? Entrou com essa ação, conseguiu liminar, conseguiu a tutela antecipada, né? Aí para devolver o dinheiro, isso sim é que vai esperar, né? Mas vale a pena entrar antes, sim. Alguém perguntou aqui, o Alexandre, o que é modular? Tá? O que é modular efeitos? Modular efeitos é o seguinte, Alexandre. A gente está discutindo que um tributo é indevido. Por exemplo, vou até dar uma outra de tese aqui para vocês, gente. Imposto de renda sobre pensão alimentícia. Quem aqui não conhece alguém que recebe pensão alimentícia? Se você conhece alguém que recebe pensão alimentícia, se essa pessoa fez o que a Receita Federal sempre quis que ela fizesse, ela pagou imposto sobre essa pensão alimentícia. Todo mês ou todo ano, declara imposto de renda dela e paga imposto de renda sobre a pensão alimentícia que essa pessoa recebe. Isso, o STF acabou de julgar que é indevido, tá? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Até para explicar a modulação. Então, olha só, vamos dizer que quem aqui? A Rosângela. Que a Rosângela receba pensões alimentícias. Se ela pagou imposto de renda sobre essa pensão alimentícia, ela agora pode pedir de volta o que ela pagou indevidamente dos últimos 5 anos. Por quê? Porque o STF acabou de julgar inconstitucional. Foi agora, tá? Julgou inconstitucional recentemente, agora em 2022. Falou, é inconstitucional o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Ou seja, a Rosângela, quando recebe pensão alimentícia, não precisa mais pagar imposto de renda. Só que a Rosângela pagou imposto de renda nos 5 anos passados. Por que eu falo 5 anos? Porque mesmo que ela tenha pago durante mais tempo o imposto, a gente tem a prescrição, né? Então, só tem direito de repetir o indébito dos últimos 5 anos, tá? Por isso que eu falo para entrar com ação logo. Por quê? Porque quando você entra com ação, os 5 anos que conta é da data da entrada da ação. Então, você recupera mais tempo. Então, vamos para essa situação. O STF julgou inconstitucional o imposto de renda sobre a pensão alimentícia. A Rosângela pagou aí imposto de renda a vida toda sobre a pensão alimentícia que ela recebia. Aí ela fala assim: poxa vida, que legal! É inconstitucional, então eu vou pedir de volta. Ela pode pedir de volta? Yes, pode. Por quê? Porque o STF não modulou. Quando o STF modula, Alexandre, e a União pediu isso, tá? Porque o STF primeiro julgou inconstitucional, falou assim: imposto de renda não pode incidir sobre pensão alimentícia. Julgou favorável para o contribuinte. Aí foi lá a União e opôs embargos de declaração, falando assim: mas STF, se a gente for devolver o que as pessoas recolheram indevidamente,
vai dar mais de 6 bilhões de reais. Então, o STF modula efeitos, ou seja, quando o STF modula o efeito, ele fala assim: realmente, esse tributo é inconstitucional. Então, daqui para frente, as pessoas não vão recolher. Só que quem pagou o tributo no passado e não entrou com ação para pedir de volta, não vai poder repetir o indébito. Então, quando o STF modula, ele está falando que aquela decisão que ele está declarando inconstitucional um tributo só vale dali para frente. E que, portanto, quem não entrou com ação antes dele começar o julgamento, antes dele julgar para pedir de volta, não vai poder recuperar o que pagou indevidamente. Isso é modular efeitos, né? Como o Caio explicou aqui, só dali para frente, tá? Então, olha só, gente, eu vou dar até uma dica aqui de vocês, tá? Por quê? Porque essa questão do imposto de renda, isso, eu falei que no treinamento Advogue no Tributário, vocês já podem sair de lá com o cliente. Mas eu já vou falar uma coisa aqui, que você já pode até sair de hoje aqui com o cliente. Se você conhece alguém que recebeu pensão alimentícia, você sabia que essa pessoa pode pedir de volta? Provavelmente, se você sabia, maravilha. Se você não sabia, está sabendo agora. Mas provavelmente essa pessoa não sabe. Essa pessoa não sabe. Sua amiga, sua tia, sua vizinha, sua colega, né? Você talvez tenha amigos que atuam no direito de família. Se esses amigos que atuam no direito de família, eles fazem divórcio. Eles fazem a questão lá da pensão. Você pode fazer uma parceria com eles, porque eles vão te indicar os clientes, as pessoas que recebem pensão alimentícia, para você recuperar o imposto de renda indevidamente recolhido. E isso, gente, hoje é rápido, sabe por quê? Como o STF julgou inconstitucional e não modulou efeitos, ou seja, quem pagou indevidamente pode pedir de volta. A Receita Federal já está reconhecendo isso. Então, é uma coisa que a gente chama de recuperação administrativa. Você pode, Tércia, Yarla, Alexandre, Caio, recuperar imposto de renda de quem recebe pensão alimentícia e pagou imposto sobre isso, sem ação judicial. Exatamente, sem ação judicial. Tá? Se você entrar lá no site da Receita Federal, ela vai ter lá esclarecimentos. Eu até postei lá no meu Instagram uma notícia, tá? Da Receita Federal falando sobre isso. Que é o quê? É retificar as declarações do imposto de renda daquela pessoa e pedir a devolução na própria Receita Federal, tá? É claro que aí a Rosângela fala assim, mas se é direto na Receita Federal, a própria pessoa pode fazer isso, não pode? Pode. Não precisa ser advogado para fazer isso. Só que a pessoa não sabe, né? A pessoa recebe pensão alimentícia, o contador declarou, ela pagou lá, ou ela mesma declarou, pagou, teve retido na fonte imposto de renda, e ela não sabe que ela pode pedir de volta. Aí você vai falar para ela, poxa vida, você pagou a mais, a gente pode pedir isso de volta. Aí ela fala, sério? Sério. Então, me dá uma procuração eletrônica, me dá aqui o seu acesso do site da Receita Federal e vamos fazer uma procuração, vamos fazer um contrato, claro, tudo bonitinho, né? E eu vou recuperar isso aí para você. Pronto, você já tem seu primeiro cliente, tá? E aí tem a questão, inclusive, dos honorários, né? Que a Rosângela está perguntando. Aí varia, tá? Por que que varia, Rosângela? Porque, por exemplo, esse caso que eu falei, que é uma recuperação administrativa, você vai pedir de volta o dinheiro que ela pagou indevidamente, você não vai nem precisar entrar com ação judicial quanto a isso. E é uma coisa rápida, tá?
Nesses casos, a gente não cobra nem honorários para entrar, a gente cobra honorários de êxito, tá? Você pode cobrar, por exemplo, 20% do que ela tiver de devolução, tá? Tem gente que chega a cobrar até 30%, tá? Mas 20% tá uma média boa, por exemplo. Agora, se você precisa entrar com uma ação judicial, que é o caso do TUJ e TUST, aí você cobra 2 tipos de honorários. Um honorário pro labore, porque você vai ter que fazer uma ação judicial, vai ter que acompanhar aquela ação judicial. E os honorários de êxito, né? Que é um percentual ao final. O percentual ao final aí pode ser menor, que você já cobrou o honorário inicial, pode ser uns 10% ao final, né? Ou 15%. E no início, você cobra um valor para você dar entrada na ação, né? E quanto para dar entrada na ação, né? É claro que aí varia muito de cada um de vocês, mas eu seguiria pelo menos a tabela da OAB, certo? Então, pelo menos uns 5 mil reais para entrar com uma ação dessa, né? Ah, mas aí não vai valer a pena para a pessoa. Então, de repente, você pode fazer o quê? Entrar para várias pessoas, né? Fazer um litisconsórcio ativo e eles dividem esse custo, por exemplo. Você, né? Então, assim, a gente vai pensando conforme o tipo de ação na estratégia. Tem mandado de segurança, de assuntos mais complexos, claro que aí você vai cobrar mais para dar entrada na ação, tá? 10 mil, 15 mil reais, depende do tipo de assunto que está envolvendo e depende do benefício econômico. Então, sempre até para você dosar o seu honorário, você vai considerar o trabalho que você vai ter para exercer essa ação e você vai considerar também quanto disso vai trazer de benefício para a pessoa, né? Para ficar algo razoável, algo proporcional em relação a isso.